Fala galera, beleza? Professor Fernando Pessoa com vocês aqui e bora tirar as dúvidas de vocês aí em relação a essas notícias aí que vem machucando vocês, né? Gerando dor em vocês em relação a vários problemas em relação à idade de PRF para 35 anos, né? Militarização da Polícia Rodoviária Federal, né? A reestruturação do cargo da Polícia Rodoviária Federal. Então eu vim trazer para vocês aqui uma explicação do que aconteceu para vocês entenderem de uma forma bem simples, tá bem? Vamos lá então. O que aconteceu, pessoal? A Polícia Rodoviária Federal ela recebeu há alguns anos atrás a promessa do atual presidente de que sofreria de forma positiva uma reestruturação. E para isso foram negociados de forma interna com o diretor-geral e com o presidente algumas coisas que a PRF deveria, né, cumprir para que essa reestruturação saísse. Beleza. O prazo máximo para essa reestruturação seria até o início aí do mês de julho de 2022 e a PRF cumpriu todas as demandas. Porém, no final disso, o presidente da República ele informou que não tinha dinheiro suficiente para fazer a reestruturação do cargo da Polícia Rodoviária Federal. Ponto. Foi isso que aconteceu, de forma resumida. Agora vamos entender as nuances para vocês entenderem de uma vez por todas qual que é o grande problema e o que está acontecendo aí no mercado atual em relação à Polícia Rodoviária Federal e a concurso da Polícia Rodoviária Federal também. Foi solto, né, de uma forma que não era razoável de jeito nenhum, um documento oficial da Polícia Rodoviária Federal de forma externa. Normalmente os arquivos, os documentos que a PRF usa dentro da sua estrutura andam em sigilo. De uma forma que ninguém soube explicar, um documento oficial da PRF ele ficou disponível de forma externa, ou seja, qualquer pessoa com aquele link ela entrava e ela abria então uma minuta que fazia então vamos dizer assim, a própria reestruturação da Polícia Rodoviária Federal. E nessa minuta, que era uma minuta de medida provisória, ou seja, um documento oficial da Polícia Rodoviária Federal encaminhado para os ministros para que fosse feita uma reestruturação do cargo da Polícia Rodoviária Federal via, né, documento, ali o processo legislativo, uma medida provisória, né, uma medida provisória. Essa medida provisória, que não tem força de lei, não tem nada, ela é um processo legislativo que tem que passar pelas câmaras, tanto dentro do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Então tem que passar no Senado Federal e tem que passar na Câmara dos Deputados para ser validada e virar lei. Ou seja, uma minuta de medida provisória e nada é a mesma coisa. Fala isso com os meninos. Só que o presidente já havia falado que não vai ter reestruturação para a Polícia Rodoviária Federal. Não vai. Ponto. Ele já havia dito. Só que a PRF enviou essa minuta para ser avaliada. E ela já foi barrada já na primeira avaliação dela, né? Não comportando nenhum tipo de aceitação. Ou seja, o documento, com várias páginas, 67 páginas, ele foi bloqueado. O que tinha nesse documento, professor? Ele tinha não tinha um aumento salarial. A reestruturação não começa com um aumento salarial, né? E não tinha isso. Esse aumento salarial, na verdade, é uma reposição em cima da inflação, que a própria PRF não tem há muito tempo. E aí o vencimento seria melhorado. Porém, não vai ser melhorado, não foi melhorado e não tem previsão de ser melhorado. E essa que é uma grande verdade. E conforme o presidente havia prometido e não cumpriu, houve sim uma grande ali dentro da própria PRF, uma grande indignação dos próprios PRFs. E com toda razão, né, ninguém é obrigado a prometer nada. A partir do momento que prometeu, aí já muda. Até porque tinham resultados que a PRF deveria apresentar. Vocês podem ver aí nas redes sociais, por exemplo, a quantidade de apreensões de drogas e armas que a PRF apresenta. Simplesmente é a polícia que mais apreende drogas no mundo atualmente. Então, beleza. E na parte, pessoal, dessa minuta, né, dessa medida provisória, essa minuta ela tem que fazer todo o processo legislativo. Então ela tem que ir lá, primeiro começa no Congresso Nacional, uma comissão mista de deputados e senadores vai fazer uma avaliação. Caso eles deem um parecer favorável, segue para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados vai passar por um crivo de novo, né? Tem que ser a maioria simples em votação para aceitar essa ideia. Depois vai para o Senado Federal, mesmo processo, maioria simples de novo, para avaliar, para permitir. Aí sim, vai para o presidente do Congresso
Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional encaminha para o presidente da República e o presidente da República, então, ele vai lá e promulga uma legislação nova no Diário Oficial da União. Ou seja, demora pra caramba. E a gente já tinha o penhor do próprio presidente da República que não passaria. E o grande fato que vocês estão aqui me assistindo é a questão da minuta. Nessa minuta, nós percebemos um padrão muito militar. Essa minuta ela é de 2021, tá, pessoal? Foi feita lá dentro da direção da Polícia Rodoviária Federal e ela traz alguns perfis, algumas manobras que são semelhantes ao militarismo, né, aos órgãos militares. Eu, por exemplo, já fui policial militar por vários anos, entendo bastante e posso falar para vocês tranquilamente. Tinha, assim, ali insígnias, por exemplo, cadete, né, algumas marcações. Além disso, um processo de CFP, que é o curso de formação policial de 12 meses. A mudança da idade para entrar na Polícia Rodoviária Federal, muito parecida com as das polícias atuais, militares, 35 anos. Então, é um edital, uma minuta, que traz uma reestruturação baseada na aparência de militar. E é justamente o que a gente não quer, né? A gente não quer tornar uma polícia que é civil, a PRF é civil, tornar ela um órgão militar, porque a gente não tem interesse nenhum nisso, quem está dentro do cargo. Outra coisa, esse processo legislativo que eu falei para vocês, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, presidente do Congresso Nacional, presidente da República, todos eles ali, todas essas passagens, elas têm tempo e têm votação. Então a opinião pública vai pesar. Porque, querendo ou não, o Congresso Nacional, ele é a representação do povo. Então, eu, na minha visão, como professor, tenho, assim, total tranquilidade de falar para vocês que não passaria, por exemplo, a idade de 35 anos. Não passaria. Totalmente não tem razoabilidade nenhuma isso, né? Não passa. E aí, o que acontece? A gente tem hoje colegas PRFs com 40, 50 anos entrando na PRF que desenvolvem um trabalho excepcional na PRF. E, querendo ou não, muitos de vocês que estão aí sonham em ser PRFs, né? Você tem um desejo muito grande de ser PRF. E a gente não pode passar por essa limitação que normalmente ela vem dos órgãos militares. Essa percepção militar não é só minha. É de vários outros colegas também, colegas de gestão, colegas de pista, colegas que também são especialistas em direito, que falam mais ou menos a mesma versão que eu estou falando para vocês, né? A gente não tem interesse em transformar a PRF em um órgão militar, de forma alguma, muito ao contrário, tá? E essa posição pode ter sido de uma minuta que foi feita por uma pessoa, duas pessoas, três pessoas que têm esse interesse. Porém, não é o que a maioria dos PRFs pensam e desejam. Muito ao contrário, a gente deseja que a PRF continue da mesma forma, trabalhando na mesma efetividade que ela tem hoje, porém com reconhecimento, né? O reconhecimento, pessoal, é um reconhecimento no vencimento do cargo, né? Na questão da saúde, do plano de saúde, nas condições financeiras, nas condições de trabalho do policial, né? Um colete que não esteja vencido, a questão salarial adequada para o PRF, né? Sem essas questões de tipo, se eu sou amigo de alguma pessoa, eu tenho um benefício com isso. Isso não pode existir em órgão público. Então não temos interesse nenhum em militarizar a Polícia Rodoviária Federal, né? Nós que estamos no cargo, a grande maioria, eu não vi nenhum colega defender o militarismo, por exemplo, dentro da firma, de uma forma positiva. Então, o que eu trago aqui para vocês, o que eu vou trazer aqui para vocês, então, é o seguinte, mesmo que lá no futuro venha uma reestruturação e coloque 35 anos como limite para entrar na PRF, totalmente inconstitucional. Nós temos súmula do STF que mostra que, caso a especificidade do cargo comprove que o limite de idade deve existir, ela sim valerá. Porém, no cargo de PRF nós temos provas vivas, diversos PRFs, eu não estou falando de 1, 2 ou 10 não, estou falando de centenas de PRFs que adentraram ao órgão com mais de 35 anos e exercem uma atividade maravilhosa. Então a gente tem prova. O direito, pessoal, ele não é só o que está escrito, não. O direito ele tem que ser reavaliado. E outra coisa, uma medida provisória, ela passa por várias casas. Então não é só eu ir ali escrever e fazer assim e tá pronto, não. Tá bom? Então nós, como cidadão, a gente pode ir lá, né? Cidadãos, a gente pode ir lá e solicitar que os políticos mudem as coisas. E essa questão que veio nessa minuta também,
pode ser a visão de uma ou duas pessoas dentro da polícia que não reflete a grande maioria, né? Ao contrário, a PRF ela merece sim ser reconhecida como uma potência, é uma polícia ostensiva, sim, né? Que carece de viatura nova, que carece de atenção para o policial que está trabalhando lá na pista, principalmente, né? A gente não quer que aumente o auxílio alimentação, a gente não quer que aumente diária, a gente não quer. Lógico que isso é uma coisa positiva pro cargo, mas o policial ele merece um vencimento digno com o cargo de nível superior que ele está exercendo. Porque senão, o que acontece? Não compensa a pessoa ser policial rodoviário federal. Compensa ela ser técnico do Tribunal de Justiça, que com algumas coisinhas que essa pessoa vai receber por uma pós-graduação, alguma coisa, ela ultrapassa o vencimento do PRF. E querendo ou não, o vencimento é algo muito importante hoje em dia, pois ser policial no Brasil é algo crítico. Não é fácil de forma alguma. Então vou trazer aqui para vocês que essa minuta, ela não foi recebida, não foi recepcionada, não tem limite de idade para 35 anos. Nós pedíamos, né, 5 mil vagas, 5 mil cargos novos na Polícia Rodoviária Federal, saindo de 13 mil atuais para 18 mil. Assim, abrindo uma grande possibilidade para novos concursos. A ideia da direção antiga eram 5 concursos de 1.000 vagas, né, cada concurso, um concurso em 2023, um em 24, outro em 25, outro em 26 e outro em 27, cada um com 1.000 vagas. Só que como a reestruturação não passou, nós não teremos 5 mil novos, né, cargos dentro da Polícia Rodoviária Federal, continuamos com 13 mil. Vamos depender então do próximo concurso, possivelmente 2023 ou 2024, das vacâncias que o cargo deixar para as pessoas entrarem. Então é um concurso que possivelmente vai contar aí que no máximo 1.000 vagas a acontecer entre 2023 e 2024. A dica que eu dou para vocês é: não fiquem vinculados, amarrados a um concurso apenas, a um cargo apenas, né? Eu aqui que fiz a famosa escadinha, passei em mais de 10 concursos, tive várias aprovações, eu já passei em cargo melhor que a PRF, porém eu optei por ficar na PRF. Vou dar uma dica aqui importante para vocês: não fiquem travados, vinculados apenas a um cargo, estudem para passar em concurso. A partir do momento que você passou no concurso, assumiu um cargo, assumiu uma vaga, aí você vai escolher. Foi o que eu fiz, não me arrependo e falo para vocês, façam a mesma coisa. Não tem limite de idade de 35 anos para a PRF. Essa minuta não foi recepcionada, não foi aprovado o aumento do vencimento da PRF, não foi aprovado a reestruturação com 5 mil novos cargos, CFP de 1 ano não foi aprovado também, aprova o teste de direção como fase, né, também não foi aprovado. Ou seja, a minuta e nada é a mesma coisa. Pessoal, tudo isso aconteceu porque algumas pessoas receberam esse documento e notificaram na internet de uma forma muito covarde. Isso que é a grande verdade, né? Então, algumas pessoas que não são profissionais pegaram lá a notícia e colocaram PRF a partir de agora 35 anos. E, gente, uma medida provisória que demora um tempão para passar em todas as casas, que dá o direito de nós irmos lá e solicitar que não passe aquilo, as pessoas notificarem como já uma legislação, como um edital novo, né? Algumas pessoas noticiaram 5 mil vagas para a PRF, como se o concurso fosse ano que vem. Isso eu acho uma falta de comprometimento, uma falta de profissionalismo de quem trabalha com concurso público. Indiferentemente se essa pessoa trabalha na preparação, se trabalha com vender cursos, não sei o que essas pessoas fazem. Eu sei que mexer com sonhos das pessoas é uma covardia muito grande. A gente não deve brincar com sonhos, a gente não deve falar de coisas que a gente não conhece, né? E a gente não deve palpitar. Algumas pessoas me perguntaram, eu falei em relação a 8.112, né? Na relação dos 35 anos. Mas a lei especial, ela é maior do que a própria Constituição. Não é bem assim, pessoal. Nós temos um processo legislativo que ele tem que ser considerado lá no início da medida provisória. Então não é questão de julgamento. Vocês pegam a Constituição e a legislação e confundem. Não. Primeiro a gente tem uma minuta de medida provisória. Na avaliação da minuta de medida provisória, a própria Lei 8.112, ela quebra todo esse vínculo. Nós não temos uma razão factual, verdadeira, de limitar a idade para 35 anos para a Polícia Rodoviária Federal. Ponto. A minuta não vale nada. É basicamente isso. Então, nós estamos falando de uma medida provisória. Medida provisória, ela tem um rol, uma sequência de processo legislativo a ser cumprida.
E caso ela seja negada em algum desses roles, em algum desses períodos, ela vai ter a sua validade com razoabilidade muito grande de nem ir pra frente. Então tome cuidado com o que vocês ouvem na internet, com o que as pessoas vão falando pra vocês, tá? Muito cuidado, beleza? E clica aqui no sininho para receber mais notícias nossas. Vou alimentar mais aqui o canal do YouTube para vocês. Mandem essa aula lá para as pessoas que ainda não me conhecem, que não sabem de a forma organizacional e profissional dessa notícia que aconteceu. Notícia triste, que toda a PRF lamenta muito aí a não ter passado a reestruturação do cargo e lamenta também não termos as 5 mil novas vagas que não vieram, que era o grande sonho nosso era esse, né? Infelizmente não veio. Agora, limite de idade de 35 anos, pelo amor de Deus, né, pessoal? O processo legislativo de uma medida provisória, ele tem, assim, ó, razoável, 4 fases, né? Tem mais, mas em nenhuma dessas fases passaria. Até porque a gente tem até súmula do STF que fala disso. Então, não tem que esquentar a cabeça com isso, não. Continue os estudos de vocês e bora pra cima, tamo junto. Valeu, galera, obrigado.